Existem pessoas que acordam todos os dias já cansadas, mesmo sem terem feito grande esforço físico. É um cansaço silencioso, profundo, que não vem do corpo, mas da alma. Um desgaste que nasce quando alguém vive sem clareza, sem direção, sem saber exatamente para onde está indo. A rotina acontece, as tarefas são cumpridas, os dias passam, mas por dentro existe a sensação constante de estar apenas reagindo à vida. Nada parece realmente construído, tudo parece provisório. Hoje tenta-se um caminho, amanhã outro, depois abandona-se tudo e começa-se de novo. Não falta vontade, não falta capacidade, falta referência. Falta um norte claro, um modelo firme que diga: é assim que eu quero viver, é assim que eu quero me tornar. E quando essa referência não existe, a pessoa começa a se perder de si mesma, pouco a pouco, sem perceber, até sentir que está vivendo no automático, sem propósito definido. Esse tipo de cansaço é perigoso porque não é óbvio. Quem olha de fora pode até achar que está tudo normal. A pessoa trabalha, conversa, ri, participa, mas por dentro existe uma confusão constante. Ela observa muita gente, escuta muitas opiniões, absorve conselhos soltos e tenta juntar tudo em uma mesma vida. O resultado disso não é crescimento, é confusão interna. Porque cada voz aponta para um lado diferente, cada exemplo carrega valores distintos e, sem perceber, a pessoa começa a viver fragmentada. É como dirigir um carro sem bússola. Você anda, se movimenta, gasta energia, mas não sabe se está se aproximando ou se afastando do que realmente importa. A ausência de referência não paralisa imediatamente, ela apenas desorienta. E essa desorientação, com o tempo, gera frustração, ansiedade e uma sensação constante de estar atrasado em relação à própria vida. A Bíblia descreve isso de forma direta ao afirmar que, quando não há visão, o povo se perde. Visão, nesse contexto, não é apenas sonhar ou desejar algo melhor. Visão é ter parâmetro, é ter modelo, é saber para onde olhar quando surge uma decisão difícil. Todo ser humano precisa de referência. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de estrutura. O problema começa quando as referências escolhidas são frágeis ou equivocadas. Muitas pessoas se espelham em quem aparenta sucesso, mas não tem paz. Observam quem tem dinheiro, mas vive em conflito. Imitam quem fala bonito, mas carrega uma vida emocional desorganizada. Quando alguém escolhe esse tipo de referência, não copia apenas o que parece bom, copia também aquilo que está quebrado. Por isso, tanta gente se frustra não por falta de esforço, mas por ter seguido modelos que não sustentavam aquilo que prometiam. Ter uma referência saudável não significa idolatrar alguém. Significa aprender com quem já caminhou mais longe e desenvolveu maturidade ao longo do tempo. É observar atitudes, decisões, reações e dizer internamente: eu quero pensar dessa forma. Eu quero reagir dessa maneira. Eu quero amadurecer nesse nível. Na vida espiritual, isso se torna ainda mais sério, porque quando alguém não escolhe conscientemente uma referência, o mundo escolhe por ela. E o mundo ensina pressa, comparação constante, aparência e atalhos, mas não ensina caráter, não ensina constância, não ensina profundidade. Por isso, tantas pessoas sabem começar projetos, relacionamentos e jornadas, mas poucas conseguem permanecer. Permanecer exige referência sólida, exige convicção interna, exige saber quem você está seguindo quando o entusiasmo inicial acaba.
Existe um erro muito comum quando se fala sobre referências e ele acontece principalmente na vida prática do dia a dia. Muitas pessoas escolhem alguém como referência completa, copiando tudo sem filtrar nada. Isso é um erro. Uma pessoa pode ser excelente em finanças e péssima em relacionamentos. Pode ser disciplinada no trabalho e imatura emocionalmente. Pode ter bons resultados profissionais e péssimos valores pessoais. Quando alguém copia uma pessoa por inteiro, herda também suas falhas. O caminho saudável é aprender a filtrar, identificar o que aquela pessoa faz bem, o que é honesto, o que é consistente e aplicar apenas isso à própria vida. Referência não é clonagem, é aprendizado consciente. É saber separar áreas e reconhecer que ninguém é modelo absoluto em tudo. Esse princípio é claro quando se observa relacionamentos. Se alguém quer aprender sobre casamento duradouro, faz sentido observar quem construiu um relacionamento sólido ao longo de décadas e não quem acumulou histórias de rupturas. Ao mesmo tempo, essa mesma pessoa pode não ser referência financeira naquele momento. Isso não anula seu valor como modelo em outra área. O problema é a tentativa constante de copiar pessoas inteiras sem discernimento. A maturidade está em reconhecer que cada pessoa pode ensinar algo específico, mas nenhuma substitui um modelo central e absoluto para a vida como um todo. Quando se olha para a fé cristã, isso fica ainda mais evidente. Jesus, ao chamar seus discípulos, não começou ensinando técnicas ou métodos. Ele começou com um convite simples e profundo: siga-me. Antes de ensinar o que fazer, ele mostrou quem ser, porque comportamento muda quando a referência muda. Muitos tentam mudar hábitos, decisões e atitudes sem mudar o espelho que estão usando para se observar. Isso não se sustenta. Ninguém constrói caráter sem referência. É por isso que o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não era um pedido de adoração, era uma declaração de alinhamento. Ele estava dizendo que já havia escolhido sua referência e que outros poderiam aprender observando sua caminhada. Para quem deseja evoluir de verdade, existem passos práticos que precisam ser considerados. O primeiro é reconhecer que ninguém cresce sozinho. Parar de acreditar que maturidade surge do nada ou que é possível aprender tudo apenas com a própria experiência. Toda pessoa madura foi ensinada, direta ou indiretamente. O segundo passo é avaliar as influências atuais. Quem você escuta quando está confuso? Quem você observa quando precisa decidir? Quem molda sua forma de pensar? Influência constante se transforma em identidade. O terceiro passo é escolher referências que tenham resultados internos, não apenas externos. Pessoas com paz, constância, princípios claros e capacidade de dizer não a si mesmas. O quarto passo é permitir ser corrigido. Referência verdadeira confronta, não massageia o ego. Quem apenas elogia não forma caráter. Confronto feito com amor amadurece e protege. E o quinto passo é alinhar a maior referência de todas. Acima de qualquer pessoa, existe uma referência que não falha. Jesus não é apenas alguém para acreditar, é alguém para observar. Observar como lidava com pressão, rejeição, injustiça, silêncio e autoridade. Quando ele se torna referência central, a forma de viver muda de dentro para fora. Não por esforço forçado, mas por alinhamento interno. Escolher uma referência é apenas o começo. Tornar-se parecido com ela é um processo. Exige tempo, prática e decisões diárias. Referência não transforma quem admira à distância, transforma quem permanece.
Com o tempo, a referência molda não apenas o que a pessoa faz, mas o que ela tolera. Aquilo que antes incomodava passa a ser questionado novamente. O que parecia normal começa a ser filtrado. As pessoas não se perdem de uma vez, elas se perdem aos poucos, observando referências erradas por tempo demais. A forma de reagir, de lidar com dinheiro, de se posicionar ou se calar, tudo isso é aprendido. Quando a referência é frágil, o caráter também se torna instável. Pensamentos não surgem no vazio, eles são ensinados. Quando não há uma referência clara, o vazio assume o papel de professor, e o vazio sempre ensina errado. Por isso, tantas pessoas têm dificuldade de decidir, permanecer e confiar. Nunca tiveram um modelo consistente de equilíbrio. Ter uma referência não é copiar frases prontas, é aprender princípios. Jesus não chamou pessoas para repetir discursos, mas para caminhar junto. Seguir é observar de perto, conviver, aprender nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. É nos momentos de pressão que a referência verdadeira se revela. Escolher boas referências exige perguntas honestas. Essa pessoa tem paz? Sabe esperar? Assume erros? Trata bem quem não pode oferecer nada em troca? Permanece íntegra quando ninguém está olhando? Essas respostas dizem muito mais do que aparência ou discurso. A transição consciente de referências começa quando se reduz a exposição a quem confunde e se aproxima de quem estica. Referência saudável provoca crescimento, não acomodação. Também exige coerência entre discurso e prática. Nada gera mais confusão interna do que palavras bonitas acompanhadas de vidas contraditórias. Mesmo as melhores referências humanas falham. Por isso, quando a referência final é apenas pessoas, a decepção é inevitável. A fé cristã aponta para uma referência que não falha. Jesus não viveu reagindo, não buscava a aprovação, não se movia por pressão. Ele tinha identidade clara, e identidade clara gera decisões firmes. Muitos estão cansados não por fazerem demais, mas por tentarem viver certo sem um modelo claro de como viver. Querem paz, mas não sabem reagir ao ataque. Querem fé, mas não sabem esperar. Jesus ensina na prática que maturidade não é ausência de dor, é presença de propósito. Mudança verdadeira é processo. A mente precisa ser reeducada. Anos de reações erradas não são corrigidos em poucos dias. Comportamento é consequência, referência é raiz. Quando a raiz muda, o fruto muda, mas isso exige constância. Olhar para a referência certa um dia e para a errada no outro gera confusão. A pessoa se torna semelhante àquilo que observa repetidamente. Por isso, escolher uma referência é uma decisão espiritual. É decidir não apenas viver melhor, mas se tornar alguém melhor. Chega um momento em que a pessoa percebe que o cansaço não vem do excesso de tarefas, mas da falta de direção. Tentou ouvir todo mundo, ser tudo um pouco, mas nunca escolheu conscientemente quem guiaria suas decisões. Ter uma referência não limita, liberta. Tira do improviso, do modo sobrevivência, do deixa a vida me levar. Dá parâmetro interno. Aos poucos, decisões mudam, postura muda, tom muda. Não por imposição externa, mas porque finalmente existe um norte. Muitas dores não vieram da falta de fé, mas da falta de modelo. Crescimento é processo, e processo exige acompanhamento. Jesus se tornou referência não apenas pelo que disse, mas pelo que viveu. Ele convidou as pessoas a aprenderem a viver observando sua vida. Ninguém se torna aquilo que deseja, torna-se aquilo que contempla. Por isso, escolher referências certas transforma a identidade, fortalece caráter e traz direção.
Agora é o momento de decidir quem você vai observar todos os dias. Escreva nos comentários: eu escolho viver olhando para a referência certa. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa de direção. A mudança começa com uma escolha consciente.